Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta terça-feira, dia 10 de dezembro. Comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta edição, serviços, cidadania, entrevistas, comentários, denúncias, futebol, saúde e só notícia verdade. A falta de vergonha é escancarada dos nossos políticos. Nenhuma santa alma dos nossos representantes em Brasília tem a hombridade de apresentar um projeto para a reforma política no Brasil. Entra ano, sai ano, entra a legislatura, nova legislatura e mais outra legislatura e nada. Nada é apresentado para a reforma política. Então, para reformar a política, para ordenar a política, para credenciar e efetivar uma política honesta, para quem? Para os brasileiros. Agora, meu irmão, eu preciso te informar por que essa turma não faz a reforma política. Você precisa saber que um senador ou um deputado federal vão ter para o resto da vida um plano de saúde. Isso em qualquer lugar desse planeta. É isso mesmo. Um plano de saúde para a eternidade. Basta mandar a nota fiscal, a conta, lá para a Câmara Federal ou para o Senado e você paga a conta, camarada. Meu irmão, você precisa saber que cada senador ou deputado tem R$150 mil de verba de gabinete. É isso mesmo. Você precisa saber também que cada deputado federal ou senador pode contratar até 51 assessores. Irmão, eu preciso te informar ainda que o apartamento funcional de um deputado ou de um senador tem apenas cinco quartos para morar apenas 2 dias na semana. Tem ainda 3 motoristas à disposição, logicamente. Carros, tem só 7 e pode chegar a 12. A ação do deputado federal ou do senador é apenas fazer leis e ver se o governo está fazendo a coisa certa. Investigar. Então, caros e nobres amigos, o motorista que serve o deputado ou o senador é você que paga. E você também paga o combustível. Então, nós pagamos tudo e essa turma vive só na mamata, na teta do governo, te enganando, te prometendo, mentindo. E eles não querem a reforma política. Sabe por quê? Porque tem toda essa mordomia à disposição. E sabe o que eles querem? Eles querem a mais. Mais e muito mais. E você, camarada, paga essa conta. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha?
O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Produto Interno Bruto, o PIB, paranaense cresceu 8,9% entre 2019 e 2023, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IAPARDES, e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado é superior ao crescimento brasileiro no período, 7,8%. Só no ano passado, com a recuperação depois da pandemia do Covid-19, a economia do Paraná cresceu 5,8%. Em 2019, o PIB do estado somou 466,3 bilhões de reais, enquanto que em 2023 esse índice fechou em 665,5 bilhões de reais. Isso de acordo com a estimativa do IAPARDES, mesmo com a crise do coronavírus e problemas climáticos, como a forte estiagem que atingiu o estado nos últimos anos. A economia paranaense mostrou que tem força, consolidando-se como a quarta maior economia do Brasil, com PIB de 614,61 bilhões de reais em 2022. Último dado divulgado pelo IBGE, crescimento de 1,5% naquele ano, ultrapassando o Rio Grande do Sul. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou ontem, segunda-feira, a obrigatoriedade do uso de câmaras corporais pelos policiais militares do estado de São Paulo. A decisão também obriga o uso de equipamentos com gravação ininterrupta. A decisão foi tomada diante de um pedido feito pela Defensoria Pública Estadual para obrigar a Polícia Militar a utilizar equipamento. O pedido tramitava na Corte desde dezembro do ano passado. Com praticamente a grande maioria dos secretários definidos, o prefeito eleito Eduardo Pimentel começa a encontrar soluções para a falta de atenção com a população curitibana. Ele fala isso aqui. 25, 26, 27 e 28. O que a população curitibana pode esperar do jovem prefeito? Trabalho, trabalho e trabalho. Muita dedicação para liderar a nossa cidade, manter a qualidade de vida e continuar transformando a cidade de Curitiba. E quero desejar a todos um feliz e santo Natal. Que Deus abençoe a cidade de Curitiba, as nossas famílias e que as esperanças se renovem para o ano de 2025, em que nós vamos trabalhar com muita força e dedicação. A piora das expectativas para juros e inflação no Boletim Focus da última segunda-feira acende um alerta que deve ser considerado pelo governo e também pelo Congresso Nacional neste final de ano. Só fazemos ajustes nas crises. Não podemos perder essa, disse um experiente economista de mercado à CNN. A crise é de confiança na capacidade de Lula reequilibrar as contas públicas nos próximos 2 anos, apontando assim horizontes factíveis para a estabilização da dívida pública. As quedas dos preços de tomate, leite integral, cebola, banana caturra e arroz branco resultaram em uma variação de apenas 0,66% no índice IAPARDES de preços regionais, alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas do estado do Paraná, isso em novembro, ante a um aumento de 1,77% em outubro. O maior aumento mensal ocorreu em Londrina, com variação de 1,32%, seguido por Cascavel, 0,87%, Curitiba, 0,76%, Maringá, 0,43%. Ponta Grossa teve 0,35% e Foz do Iguaçu, 0,21%. Os 35 itens pesquisados, as maiores variações do mês de novembro, foram verificados em óleo de soja, 12,44%, pernil suíno, 8,36%, batata inglesa, 7,94%,
Regionalmente, o óleo de soja aumentou 13,69%. Em Curitiba, 13,11%, em Cascavel, 12,83% e em Londrina, 11,94%. Em Maringá teve um aumento de 11,69%, enquanto que em Foz do Iguaçu o aumento foi de 11,40% registrado. Também mesmo índice em Ponta Grossa. No meio político hoje é assim, reuniões, debates, vamos ouvir as bases. Ninguém me disse que haveria tantas reuniões quando eu fosse adulto. Nosso jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a participação de capital estrangeiro na transferência de tecnologia ou na doação de bens, insumos e recursos para as políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. A proposta altera a Lei Orgânica da Saúde, que hoje já permite a presença de capital estrangeiro na oferta de alguns serviços à saúde, como instalação e exploração de hospitais. O projeto de lei 1027 dos deputados Silvia Cristina e Wellington Prado recebeu parecer favorável da relatora, deputada Laura Carneiro. O exercício de cidadania te dá o prazer em fazer o bem. Doar sangue é um ato de amor e de cidadania. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. O sangue doado é testado para garantir que esteja livre de doenças transmissíveis e é usado em transfusões para pacientes que precisam de tratamentos complexos ou cirurgias. Quando o sangue é retirado, há uma renovação celular que substitui as células sanguíneas mais velhas. Outro benefício pode estar ligado à pressão alta, um dos principais riscos de ataques cardíacos. Ser um doador regular pode ajudar com o fluxo sanguíneo e reduzir bloqueios arteriais. Faça o bem, você vai ser registrado no livro da vida. Uma nova jogada política pode causar mudanças interessantes no quadro eleitoral de 2026. O ex-deputado Fernando Francischini está com as negociações bem adiantadas para incluir o Solidariedade na Federação PSDB Cidadania. O Partido Republicano da Ordem Social também estaria no acerto. Juntos, PSDB, Cidadania e Solidariedade tiveram em 2024 um fundo partidário de aproximadamente 300 milhões. Para 2026, o valor deve aumentar substancialmente, o que deixará os partidos comandados por Beto Richa, Rubens Bueno e Francischini com uma soma generosa e capaz de eleger os 3 para a Câmara Federal. O senador Sérgio Moro criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por uma declaração do magistrado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na rede social X, antigo Twitter, o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato disse que ninguém se importa com a opinião do ministro.
O ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato disse que ninguém se importa com a opinião do ministro. Gilmar Mendes recebeu o título de cidadão honorário de Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Durante seu discurso, o ministro relembrou quando Curitiba sediou em 1978 um congresso da Ordem dos Advogados do Brasil sobre alternativas ao modelo autoritário da ditadura militar, abrindo caminho para a lei da anistia. Não é a Curitiba que se ficou mal afamada por conta desses episódios de Moro e companhia, disse ele. O forte crescimento da economia brasileira, impulsionado pelo consumo das famílias, acende um sinal de alerta no Banco Central e pode resultar em um aumento da taxa Selic, segundo Andréa Ângelo, estrategista de inflação da UAR Investimentos. Em entrevistas ao CNN Morning, Ângelo destacou que o PIB do terceiro trimestre, que surpreendeu positivamente, traz preocupações em relação à dinâmica inflacionária. Infelizmente, há preocupações com a inflação, afirmou o especialista, ressaltando que o setor de serviços apresentou uma dinâmica muito positiva em todos os itens. O governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa, nesta última semana, um projeto de lei que prevê a eliminação das taxas de reteste de exames médicos e psicológicos do Detran Paraná. O projeto faz parte de um processo de modernização na oferta de exames pelo órgão, com mais transparência e praticidade para os motoristas paranaenses. Com a reformulação, o Detran Paraná vai ampliar a oferta de exames de saúde para mais municípios, capilarizando o serviço dado mais conforto a quem precisa fazer os testes de saúde necessários para habilitação ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. As mudanças também prevêem que as consultas sejam marcadas por georreferenciamento em clínicas próximas da localização do motorista. O projeto de lei também propõe uma alteração nas taxas de alguns testes e exames, conforme tabelas de referência nacional. As taxas de testes e exames do Detran Paraná não tinham mudança desde 2011. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou pela rejeição de um recurso movido por senadores contra o arquivamento da apuração preliminar envolvendo o ex-deputado Ricardo Barros, acusado de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19. Barros foi alvo de investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. O recurso foi apresentado pelos senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Eles pedem que a decisão de arquivamento, proferida em junho de 2023, a pedido da Procuradoria-Geral da República, seja reconsiderada, solicitando a abertura de um inquérito. Você só vive uma vez, mas se você viver certo, uma vez é o bastante. Esse Jornal Verdade retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O volume diário de transações do Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira. Dados do Banco Central indicam que foram contabilizadas 250,5 milhões de transações em um único dia, somando 124,3 bilhões em volume financeiro. O número foi registrado uma semana após o último recorde, em 29 de novembro, quando o Banco Central contabilizou 239,9 milhões de transações,
Na ocasião, o volume financeiro somou 130 bilhões de reais. Agora no jornal Espaço Saúde. A convidada de hoje é a doutora Andréa Neves. Vai destacar rinomodelação e também harmonização facial. Prestação de serviço para você. Olá, eu sou a doutora Andréa Neves e hoje eu venho aqui para esclarecer a vocês tudo sobre harmonização facial, sobre beleza, devolvendo a autoestima de cada um. A beleza é individual de cada pessoa. Estarei aqui para esclarecer essas dúvidas. A rinomodelação é diferente da rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia, mais invasiva, e a rinomodelação é uma cirurgia não invasiva. A gente usa ácido hialurônico em preenchimentos para nariz de ponta fina, quando quer empinar a pontinha do nariz, tem uma aba nasal muito aberta, o dorso do nariz muito proeminente, então a gente trata essas áreas. Não é uma cirurgia invasiva, como eu já falei, mas é uma recuperação muito rápida, Você já vê o resultado imediato, não há necessidade de um pós-operatório muito intenso, ficando de repouso por longos dias. É uma técnica segura desde que realizada por um bom profissional, que tem experiência no que está fazendo. O resultado da rinomodelação, ele é um resultado imediato, um pós-imediato você já vê um resultado. Então ele tem um edema nos 3 primeiros dias, incha um pouco, depende de paciente para paciente, e em 30 dias a gente pede um retorno para o paciente, caso fique algum pontinho que queira melhorar, a gente melhora nos 30 dias. E a durabilidade do produto dura de 9 a 18 meses, dependendo também do paciente, em alguns casos até 2 anos. Contraindicação somente para gestantes, lactantes, pessoas com doenças autoimunes, E se tiver alguma lesão no nariz, alguma ferida no nariz que a gente não possa estar trabalhando. O procedimento não é doloroso, um pouco desconfortável, mas a gente trabalha com anestesia local. E se o paciente se sentir muito desconfortável, a gente faz sedação consciente também. Infelizmente, não é qualquer tipo de nariz que a gente pode trabalhar. Então, um nariz muito proeminente, quando é muito avantajado, grande, a gente já indica fazer uma rinoplastia, porque a gente não consegue diminuir o tamanho do nariz, a gente consegue mascarar, às vezes, o formato, melhorar a ponta, quando a ponta é muito fina, quando o nariz tem a ponta muito caída, o osso muito marcado, então a gente consegue amenizar e fazer um formato harmônico no nariz. A gente trabalha com uma quantidade muito pouca de ácido hialurônico, a gente trabalha com menos de 1 ml no nariz, porque passam vasos importantes nessa região. Então a gente não pode comprimir esses vasos para não dar uma necrose. Mas também sendo comunicado ao seu profissional imediatamente, também tem reversão e não há problema nenhum em fazer esse procedimento. É mais as mulheres que buscam, Geralmente os homens vêm também em busca, Os homens também têm a sua vaidade, mas muitas vezes as mulheres que acabam trazendo os homens para fazer esse tipo de procedimento. A gente trabalha, é uma construção na realidade, a harmonização facial. A gente trabalha tratando a pele primeiro, e vendo onde precisa mais colocar produtos. Então, geralmente, a gente trabalha com um bioestimulador de colágeno para firmar a pele, devolver o colágeno que a gente perde a partir dos 25 anos de idade, O nosso corpo não produz a mesma quantidade de colágeno. Então, a gente trabalha reestruturando a pele e depois preenche em lugares específicos para não ficar uma pessoa montada, Então a gente trabalha assim com cautela sempre, para não modificar a estrutura, a fisionomia da pessoa. A harmonização facial compõe em prevenção primeiramente. A toxina botulínica, que é o Botox que todo mundo fala, a gente trabalha desde a partir dos 18 anos de idade, a gente já começa a trabalhar com a toxina botulínica, para prevenir aquelas rugas que formam, rugas estáticas, que formam aquele vínculo, forma o vínculo na questão aqui da glabela. Então a gente trabalha prevenindo esse envelhecimento precoce. E depois a gente tem outros tratamentos, como microagulhamento, e conforme a necessidade a gente vai trabalhando nessa área. A prevenção continua sendo o melhor remédio, porque a gente não consegue devolver as estruturas perdidas durante todo o tempo. A pessoa deixa para vir muito tarde, com 50, 60 anos, a gente não consegue devolver aquela beleza que ela gostaria de ter com os 30. Então, quando você previne, faz o tratamento, já começa a partir dos 25 anos tratar a pele, a gente tem uma pessoa com 50 anos aí com um cara de 30, 40 anos. Não deixe para a pele envelhecer totalmente para nos procurar.
E se tiver alguma dúvida em relação à rinomodelação, aos preenchimentos, aos bioestimuladores de colágeno e mesmo tratamento odontológico, nos procure, que eu tenho o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas. Eu me formei na Faculdade Unicesumar de Curitiba, fiz mini residência em harmonização facial pelo Instituto Roque, fiz aperfeiçoamento em rinomodelação e também preenchimento labial e também facetas de resina compostas. A primeira consulta é de extrema importância, é nela que a gente vai avaliar a necessidade do paciente e a queixa principal dele. Muitas vezes o paciente chega e quer sair transformado daqui, mas a gente não transforma pessoas, a gente mantém a identidade atual da pessoa, ganhando anos de vida através dos procedimentos de rinomodelação e harmonização facial. A piora das expectativas do cenário fiscal do governo federal levou o mercado a aumentar as apostas de aceleração dos juros pelo Banco Central para 0,75 ponto. Em decisão que será divulgada, portanto, amanhã, quarta-feira, dia 11. Atualmente, a taxa básica está em 11,25% ao ano. O teu dinheiro está sendo desvalorizado a cada dia. E o cenário reflete a apresentação simultânea do pacote de cortes e gastos e também a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 pela equipe econômica. Isso aconteceu no final de novembro. E de lá para cá, o mercado se mantém alerta. A bolsa cai, o dólar aumenta, o ouro também aumenta, só o seu dinheiro é que diminui, e diminui bastante. Agora no jornal, chegando o amigo de todos, José Domingos Borges Teixeira, para falar do futebol, alegria do povo. Um abraço ao senhor, um abraço à senhora, um abraço a todos, um abraço ao Johnny Schemberg e a toda a nossa equipe. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe bem. Quem planta mal, colhe mal. Este é um velho, antigo adágio popular. O Botafogo plantou e plantou muito bem. Tanto é que em uma semana conseguiu 2 gloriosos títulos. Isto mesmo, o glorioso Botafogo, numa semana, 2 gloriosos títulos. Sul-Americana, através da Libertadores de América e Campeonato Brasileiro. Conquistas sensacionais e merecidas, porque o Botafogo montou um excelente elenco, contratou um ótimo treinador e, por isso, plantou bem e colheu bem. O Atlético Paranaense plantou mal e colheu mal. Trocou de treinadores. Trocou de diretores remunerados. Contratou inúmeros jogadores, alguns até bem qualificados, mas no todo o elenco deixou a desejar. E não sendo um elenco a nível de Campeonato Brasileiro de Série A, o Atlético Paranaense foi perdendo pontos preciosos em casa, fora de casa, uma debacle total. E esta debacle se configurou exatamente agora, neste último jogo, com o rebaixamento. Perdeu para o Atlético Mineiro lá, e os resultados dos adversários, que estavam também com dificuldades, foram ruins para o Atlético. Agora, o Atlético não merecia outra sorte. O Paranaense não foi bem e, por isto, em 2025 estará na Série B, ao lado de Operário, ao lado de Curitiba. O futebol paranaense, lamentavelmente, após 19 anos, não terá representante na Série A. Muito grato, até a outra. Antes do silêncio total, ainda serão necessárias muitas palavras inúteis. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos sem exceção.